Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Nesse episódio, contamos com a presença de Lucas Starling. Como vai? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Augusto. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando. Podcast que eu já ouvi bastante, já ouvi várias referências participando. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelas palavras, pela consideração, e a honra é toda minha por contar com a sua presença. Nesse episódio, Lucas ele vai tratar do seu livro que se chama PGC, A Face Obscura do Estado Mais Seguro do Brasil. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu peço que gentilmente, se o nosso convidado puder se apresentar para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, contar um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica, por favor, fique à vontade. Meu nome é Lucas Starling, eu sou natural de Minas Gerais, graduado em Direito. Fiz minha graduação no estado do Espírito Santo, tanto a graduação quanto posteriormente o mestrado. Ingressei na Polícia Civil de Santa Catarina no ano de 2016. E durante ali a carreira fiz algumas pós-graduações e em 2023 eu ingressei no mestrado, concluindo a minha pesquisa sobre o primeiro grupo catarinense em 2025. Na Polícia Civil sempre atuei nos setores de investigação criminal, atuei em comarcas do interior. E desde 2020 estou lotado aqui no litoral de Santa Catarina, São Francisco do Sul. E essa trajetória, principalmente na polícia, ela direcionou muito também a trajetória acadêmica e as pesquisas que eu desenvolvi ao longo dos anos, até chegar aqui no livro, na minha dissertação de mestrado. E Lucas, você abordou a tua trajetória acadêmica como acadêmica de Direito e acabou indo para o caminho de atuar na Polícia Civil, na nossa Polícia Judiciária. Isso te motivou a pesquisar esse tema do PGC? Foi essa a tua necessidade? Você sentiu uma necessidade em razão da tua atuação como policial? Conta um pouco aí para a nossa audiência. Qual foi a motivação e o porquê você resolveu pesquisar esse tema? Sim, com certeza influenciou completamente. O fato, inclusive, de eu ser de outro estado, Eu ser de Minas Gerais, ter estudado no Espírito Santo. Quando eu cheguei em Santa Catarina, no ano de 2016, eu não conhecia a realidade do estado, a realidade da criminalidade, da violência em Santa Catarina. E, inicialmente eu fui trabalhar no interior, com a marca de Trombudo Central, uma cidade bem pequena, e logo depois eu fui trabalhar em Ituporanga, também no Alto Vale do Itajaí, uma cidade um pouco maior que Trombudo, mas também uma cidade pequena. Só que lá eu trabalhei na DIC, Divisão de Investigação Criminal, uma delegacia especializada. Então, nesse período, eu sempre atuei nas investigações de homicídios, nesses municípios que eu trabalhei. Então, e era uma investigação de homicídio, que a gente tinha ali 100% de resolução. Então, nos meus primeiros 4 anos de carreira, investigando homicídios no interior, eu e as equipes com quem eu trabalhei, tínhamos um êxito nas investigações muito grande, E aí, em 2020, quando eu cheguei aqui no litoral, na região de Joinville, essas investigações mudaram. Eu percebi que as investigações de homicídios não eram mais simples homicídios, simples desentendimentos ali entre pessoas conhecidas, tinham características diferentes. Então, eu percebi que eu não estava mais investigando apenas homicídios, eu estava investigando crime organizado, organizações criminosas. E durante essas investigações, eu senti mesmo uma grande ignorância da minha parte
de não entender aquilo, não entender o fenômeno da criminalidade organizada, do que era, né, o PGC. Então, eu ouvia falar em PGC, PCC, facção, só que eu não entendia muito bem. Então, durante a investigação, essa ausência de conhecimento me fazia falta, né? Eu ficava incomodado com aquilo, e mesmo ali que a gente conseguia esclarecer um homicídio, quando chegava numa audiência, na hora, num tribunal de júri, né, ao ter que explicar ali para os jurados, ou mesmo para o Ministério Público, mas qual era o cargo do fulano na facção? Eu não sabia explicar, eu não entendia muito bem a dinâmica dos cargos, dos tribunais do crime, como funcionava, o que cada cargo fazia. Então, essa ignorância, né, me motivou a pesquisar mais, a entender mais, porque eu ficava incomodado em não saber responder essas perguntas. Então, até mesmo, né, a população, às vezes perguntava, mas crime organizado, o fulano é disciplina, e eu não entendia muito bem, assim como vários colegas não entendem. Então, foi realmente uma lacuna. Então, assim, muita gente, né, que acha que a gente sai do curso de formação da Cadepol com todo esse conhecimento, e não, existe essa lacuna, existe essa carência. Então, no curso de formação, né, não é passado para, pelo menos aqui em Santa Catarina, sei que em outras academias, outros estados têm um foco maior nisso, em outras instituições, mas no nosso caso não teve. Então, eu saí sem esse conhecimento, trabalhei no interior, onde a presença do crime organizado não se fazia tão forte, então, né, nos primeiros anos ali, também não tive esse contato. Quando eu vim para uma região que era mais dominada por essas organizações, essa ausência de conhecimento me incomodou. E aí me despertou interesse na pesquisa e buscar o conhecimento. E aí eu me deparei com uma grande lacuna. Eu procurei um livro, eu procurei artigos, eu procurei, né, matérias, e era muito escasso o material, assim, né, sobre o PGC especificamente, sobre os cargos. Então a gente conversava com policiais militares, né, o próprio pessoal da comunidade, às vezes com criminosos, né, que a gente tinha acesso ali na delegacia durante um flagrante, ou mesmo durante um interrogatório. A gente ficava conversando ali, tentando entender, mas eu queria um material, né, compilado ali para entender de forma mais didática, mais fácil, e não encontrei. E aí, né, então, primeiro, eu fiz uma pós-graduação pela Cadepol, e aí, primeiro, eu tentei identificar essa diferença dos padrões de homicídios, né, entre o interior do estado e o litoral. Né, publiquei um artigo sobre esses padrões e verifiquei que realmente havia essa grande diferença dos homicídios no interior do estado, na região litorânea, mas ainda existindo essa lacuna, né, dos homicídios praticados no contexto do crime organizado. Então, isso despertou essa necessidade, e aí eu fui fazer um mestrado, fiz um mestrado em segurança pública na Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e lá, né, tive como o tema da minha pesquisa foi o primeiro grupo catarinense. Inicialmente, eu queria analisar, né, fazer uma pesquisa quantitativa sobre quantos por cento dos homicídios na região tinham relação direta com a facção. Só que durante a minha pesquisa, né, ao tentar chegar nesse número, que também não existe, eu percebi que eu não tinha nem mesmo a base para falar o que era facção, né? E aí, ao longo do curso, me deparei, né, com conceitos mais teóricos, né, pesquisando ali, tendo acesso a outros autores, né? Então, me deparei com o conceito de governança criminal, né? Usei como referência principal ali o conceito do professor Benjamin Lessing, da Universidade de Chicago, que depois eu tive a felicidade, né? Ele participou da minha banca, na minha dissertação. Então, eu adaptei a pesquisa, né, que foi muito bibliográfica, documental, sobre o que eu consegui reunir do PGC ao conceito de governança criminal e fazer essa análise aqui em Santa Catarina. Então, a motivação basicamente foi essa, surgiu dessa necessidade mesmo para as investigações que eu fazia, continuo fazendo,
E hoje, né, depois de ter esse conhecimento, eu vejo que isso mudou completamente a minha atuação, dos meus colegas. Então, o próprio Ministério Público, muitas vezes, né, ele arrola a gente como testemunha ali, muito mais para falar sobre esse contexto, para explicar o funcionamento, a atuação da facção, os cargos e tudo mais, do que para falar especificamente da investigação em si, né? Aquela questão de vítima e autor, autor imediato. Então, eu acho que acabou enriquecendo muito a nossa atividade aqui, a minha e vários colegas que a gente acaba trocando ideia, que tem hoje, né, um material. Então, assim, a ideia do livro foi essa, foi realmente compilar ali algo que eu procurei e não encontrei. Então, eu vindo de outro estado, cheguei aqui, procurei sobre a facção, tentei pesquisar, não tinha um material robusto, então eu fui fazer essa pesquisa que resultou no livro. No teu livro, estou com o seu livro em mãos, e até analisando o sumário dele, verifiquei que você foi dividido em 5 capítulos, né? Entre ali, iniciando com a introdução e naturalmente concluindo, né, com as considerações finais, mas entre introdução e considerações finais, você fez algumas abordagens ali, né? Então, por exemplo, tratando ali das organizações criminosas, o próprio primeiro grupo catarinense, outro tema também que é a governança criminal do PGC. Adentrando na questão das organizações criminosas, como você poderia colocar o PGC na atuação em Santa Catarina? Quando que esse grupo foi fundado? O que você observou desse teu estudo a respeito dessa organização? Então, foi uma pesquisa assim, que eu parti ali utilizando, né, material documental. Então, a primeira grande investigação sobre o PGC foi ali a partir dos atentados, né, as ondas de ataques que aconteceram em Santa Catarina ali, final de 2012, 2013. E então eu peguei inicialmente, né, acessei os autos dessa investigação, mas aí eu vi que faltava entender o que tinha antes, né? Então eu fui revisitando ali material jornalístico, peguei matérias desde o início da década de 2000, consegui alguns jornais impressos da época, e aí fui avançando muito com material, né, disponível nos principais portais de notícias ali, para ver as notícias, né, o que davam conta na época. Então, assim, eu verifiquei que o crime organizado, o crime, né, o mundo do crime em Santa Catarina, ele não surgiu, a criminalidade, a violência não surgiu, obviamente, com a criação, com a fundação do PGC, já existia antes. Então, no cenário anterior ali, tinha alguns grandes traficantes, né, que atuavam no estado. Então, desde o final da década de 90, tinham grandes barões da maconha, da cocaína, que realizavam o tráfico. Em Florianópolis, né, a figura do Baga ali, já na década de 90, início da década de 2000, a atuação do Harves Pavão, né, grande traficante internacional, que também atuou em Santa Catarina, e Neném da Costeira, que já foi, né, o maior traficante do estado, mais procurado e tudo mais, que a gente aborda superficialmente ali no livro também. E aí, né, na década de 2000 já, inspirado até um pouco no PCC, então o PCC surgiu ali em 93, logo após o massacre do Carandiru, né? Então o PCC já estava ganhando força. Em 2001, o PCC faz a primeira grande rebelião, né? E aí se torna público após um período ali de negação. E aí, né, inspirados talvez nessa mega rebelião, um grupo de detentos, né, na penitenciária de Florianópolis já se une ali, surge uma união, né? A imprensa da época trata como o embrião do PGC, que se chama o grupo, né? O G ou o grupo, ali em 2001. E em 2003,
né, na iminência ali da inauguração do complexo penitenciário de São Pedro de Alcântara, esse grupo ele evolui, né, e no dia 3 de março de 2003, né, eles declaram a fundação oficial do primeiro grupo catarinense, ainda no presídio de Florianópolis, né. Alguns meses depois, em maio, foi inaugurado o presídio de São Pedro de Alcântara, e aí essas lideranças, muitas delas foram transferidas para lá, onde, né, depois se consolidou como a torre, o quartel-general da facção catarinense, mas ela surgiu, então, no presídio de Florianópolis, nessa iminência ali da inauguração de São Pedro de Alcântara. E aí, ao pesquisar, né, essa fase inicial do PGC, a década de 2000 ali, então de 2003 até as ondas de atentados, eu não encontrei praticamente nada, assim, na imprensa, nada que falasse abertamente. E aí eu conversei com colegas, né, informalmente ali, mas com pessoas que já tinham pesquisado, publicado alguma coisa sobre, e trabalhado, né, na polícia, no sistema prisional, para entender como que era nessa época, na década de 2000 ali, em que o Estado ainda negava a existência, né? E aí o que eu verifiquei foram muitas notícias sobre abusos no sistema prisional, né? Um sistema prisional ali em que ocorriam muitas torturas, muitos casos de maus-tratos, um sistema prisional bastante sucateado. Então, a própria inauguração ali de São Pedro de Alcântara se deu num contexto de pouquíssima estrutura, a polícia penal, a atual polícia penal, né, que na época ainda eram agentes penitenciários, carcereiros, ela não tinha estrutura, eram pouquíssimos agentes, eles não eram concursados, né? Então, ocorriam muitos abusos nesse período. E aí, muito por conta desses abusos, né, isso foi se acumulando ali no sistema prisional, os presos foram se organizando dentro do sistema, e ali, em 2010, já ocorre a primeira morte de um agente de segurança pública ali, né, contra um policial militar, em Tijuca, se não me engano, mas o estupim ali foi em 2012, né, onde eles executam a Daisy, uma policial penal, né, vou tratar assim, que é a nomenclatura atual, uma policial penal que era esposa do diretor do presídio de São Pedro de Alcântara. E aí, após a morte dela, as notícias dizem que estavam havendo abusos no sistema. Em represália a isso, né, executaram ela, houve a ordem, né, do interior do sistema prisional para que membros, integrantes da facção, realizassem essa execução em Florianópolis, nas ruas, né? E a resposta estatal foi mais violência, né? Então, os próprios colegas ali, segundo as notícias, eles intensificaram os abusos, agressões, torturas, etc. Vários deles responderam por isso, enfim. E aí a facção foi para as ruas, várias ondas de atentados, ônibus incendiados, ataques a prédios públicos, né, prédios de segurança pública, delegacias, batalhões, quartéis. E aí, né, então o Estado, que até então, né, tentava negar, minimizar ali, a partir dessas ondas, não tinha mais como. E aí até se deu a criação, né, da DRACO, na Polícia Civil, uma delegacia especializada em enfrentamento ao crime organizado. Então, assim, havia, né, primeiro, nessa fase ali de 2003 a 2010, uma negação. Em 2010, um secretário de segurança falou ali que alguma onda de roubo havia sido ordenada de dentro dos presídios. Então, só em 2010, né, que houve ali alguma declaração pública de que, de fato, existisse, mas sempre minimizando. E aí, com as ondas de atentados, isso não teve mais como. Então, o Estado admitiu a existência do PGC. E aí houve uma grande investigação, né, cobertura midiática, a audiência ali, os julgamentos desses atentados
teve uma grande cobertura, grande repercussão. Aí depois, né, resposta, investigaram, descobriram as lideranças, aí política pública, transferência das lideranças para os presídios federais. E aí, em resposta à transferência, uma nova onda de atentados. Então, assim, situação um pouco semelhante, né, com a história do PCC, as rebeliões, ondas de atentados que aconteceram em São Paulo. E aí o PCC também, né, entra nessa história, já ali na década de 2010, ali, no ano de 2015, chega então a guerra entre PCC e PGC. Então, inicialmente, né, assim como o PCC e o Comando Vermelho, por anos ali, atuaram de forma respeitosa, até, né, praticando alguns atos ali em conjunto, aqui também havia uma tolerância entre as facções, né, sempre com alguns atritos, questão dos batismos, né, o PCC tentando se expandir para outros estados, né, pelo Brasil todo, e aqui houve uma resistência por parte do PGC. E aí, em 2015, o PGC publica uma carta aberta de rompimento total, de guerra, né, uma declaração de guerra, assim, contra o PCC, e isso resulta, né, nos maiores índices de homicídios da história de Santa Catarina, entre 2015 e 2017. Também, né, é importante falar que o PGC é aliado ao Comando Vermelho. Então, essa guerra também não ficou restrita ao estado de Santa Catarina. Né? Após a morte do Jorge Rafá, né, o rei da fronteira, lá na Tríplice Fronteira, o Comando Vermelho e o PCC também romperam, também entraram em guerra, em conflito, e isso intensificou, né, essa guerra aqui em Santa Catarina. E, então, a história é basicamente essa, até chegar, né, no período atual ali. Após essa onda, houve uma certa pacificação, né, e chegamos, então, no cenário atual. Né? O cenário atual, inicialmente ali após essas ondas de 2018 até 2018 ali, em 2018 essas ondas de homicídios, de crimes bárbaros, assim, elas diminuíram, em que houve essa dita pacificação, esse retorno à tolerância, ao fim da guerra, talvez. Né? Então, hoje ainda acontece homicídios esporádicos, fatos ali, conflitos, mas de forma bem menos intensa do que aconteceu nesse período até 2017. Então, até, né, no último Atlas ali da violência, publicado pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o professor Daniel Cerqueira, né, ele até conversou comigo e tal, e ele usou o termo duopólio, né, um duopólio ali entre o PCC e o Comando Vermelho, em que o PCC atua principalmente nas rotas do tráfico internacional, se utilizando dos portos catarinenses, e o PGC fica mais com a questão da governança criminal mesmo, o controle territorial, né, o domínio de comunidades, o controle do sistema prisional. Então, né, meio que o PCC atua no tráfico do atacado, no internacional, enquanto o PGC domina o tráfico local, no varejo, nas biqueiras, nas comunidades dos municípios catarinenses, além de outras questões, né, que já parte para a questão da governança. E mais recente, que aí já não está no livro, já é talvez uma atualização necessária ali, que é um fortalecimento do Comando Vermelho aqui em Santa Catarina, né? Então, no livro ali eu nem cito essa questão do Comando Vermelho, não era algo tão relevante, mas do fim da pesquisa ali, né, até o período de publicar o livro e tal, temos observado um crescimento, um fortalecimento do Comando Vermelho, que na verdade não é só em Santa Catarina, ele tem se fortalecido a nível nacional, né, ele meio que extinguiu a FDN, né, na região norte, Família do Norte, que era uma facção muito forte, né, e foi absorvida pelo Comando Vermelho, e hoje a gente percebe uma força do Comando Vermelho maior aqui no estado, e a segurança pública vem observando, né,
esse movimento, ainda como aliados do PGC, mas talvez, né, isso possa tomar outros rumos em algum momento, seja, né, hoje, Comando Vermelho segue em expansão pelo país, o TCP, né, também ganhou muita força nos últimos anos, com o movimento do narcopentecostalismo, né, o apoio do PCC em algumas guerras locais, região norte, região nordeste, né, essa guerra tem sido muito intensa, e então a gente percebe que hoje o Comando Vermelho também já se faz mais forte em Santa Catarina, mas acredito que ainda pode se falar no duopólio, considerando que o Comando Vermelho ainda é um grande aliado do PGC, né, em que o PGC domina o Estado, ainda tem uma hegemonia, principalmente nas comunidades e no sistema prisional, e o PCC se utiliza de Santa Catarina como rota, né, principalmente para o tráfico internacional e para lavagem de dinheiro, né? O mercado imobiliário catarinense é muito forte, região de Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, até mesmo Florianópolis, né? Um mercado imobiliário muito forte e é um dos melhores mercados para se lavar dinheiro, enfim. Você havia comentado sobre essa guerra entre o primeiro grupo catarinense, PGC, e o primeiro comando da capital, PCC. Você mencionou que o PGC ele tem essa atuação mais no varejo, controlando territórios, atuando nesse tráfico do varejo, enquanto o PCC tem essa atuação no atacado, né, no tráfico internacional. E também comentou que o PGC ele tem aí uma aliança com o Comando Vermelho. A situação hoje, pós-guerra, o PGC e o PCC é uma relação hoje, assim, vamos chamar de tolerância, ou você observa que há uma certa aliança de negócios entre essas duas facções? Então, eu estou até escrevendo um artigo sobre essa relação que eu acho bem interessante, mas assim, eu acho que na ponta, né, nos integrantes da ponta, ainda não há tolerância. A guerra, uma guerra ideológica até muito forte. Então, assim, eu mesmo já investiguei casos aqui de que uma pessoa foi executada porque ela tinha uma tatuagem do PCC ou porque ela se autodeclarou integrante do PCC. E aí, integrantes do PGC ficaram sabendo que ela estava morando naquela comunidade e mataram. Então, assim, eu acho que nesse nível de comunidade, de domínio, de controle territorial, não há tolerância, nem mesmo no sistema prisional. Tanto que no sistema prisional, se a pessoa for integrante do PCC, ela tem que ficar isolada, ela vai para o seguro. Então, assim, o convívio é dominado pelo PGC, é a facção hegemônica no Estado. Mas, então, assim, lá não há tolerância. Se botar um cara do PCC na mesma cela do PGC, ele vai morrer. Numa comunidade dominada pelo PGC, chegou alguém lá falando que é do PCC, vai morrer. Então, assim, não é essa tolerância. Mas não há guerra, assim, operadores portuários que trabalham, né? Então, também a gente tem pesquisado até essa última operação da Polícia Federal, a Operação Tirocínio, uma grande operação que apura a questão do tráfico internacional nos portos, a lavagem de dinheiro, e aí foi uma operação da Polícia Federal, né? Não consegui acesso aos autos, até tentei, para fins acadêmicos mesmo, de pesquisa, espero ainda conseguir acessar, mas sim, tiveram alguns alvos conhecidos nossos aqui, já foram alvos de investigação nossos, e que a gente sabe que eles operavam para as duas facções. Então, assim, na hora de fazer negócios, né, na hora de visar lucro, eu acho que essa questão ideológica ela é um pouco deixada de lado. Então, a questão ideológica ela é muito forte nas biqueiras, nas comunidades controladas, no sistema prisional. Mas, a nível de cúpulas, a nível de negócio, né, quando envolve lucro, poder, etc., eles não estão se importando muito em fazer negócios entre eles.
Então, fulano, ele é do PGC, mas, pô, ele tem acesso ao porto, vamos fazer negócios com ele. Então, eu enxergo um pouco dessa forma, né? A nível de rua, não há tolerância. A nível de rua, ainda a guerra tá no ar. Mas, a nível de negócios, né, essa guerra se enfraqueceu bastante. E a estrutura do que você aborda no teu livro também, a estrutura do PGC. Se puder falar um pouco sobre ela e se ela guarda alguma semelhança com a estrutura de outras facções que eventualmente você tem estudado, né? O exemplo do próprio PCC, que no livro do Bruno Paes Manso ele comenta, né, sobre a estrutura do PCC e, sim, daí nesse sentido, se você também verificou se há semelhança, né, na forma de organização, e fala mais, né, sobre como funciona, como é a organização do PGC a partir da tua pesquisa. Sim, eu acho que há bastante semelhança, sim, na forma de se estruturar, né? O PGC, então, ele se estrutura em ministérios, então são 2 ministérios, né, em que um deles, né, os membros são vitalícios, e o outro ele é rotativo, né? Então eles fazem constantes votações. E eu acho que o Comando Vermelho ele tinha aquela coisa bem, uma organização mais piramidal ali, tem essa questão, né, dos donos do morro, né? Até abordo essa questão utilizando os tipos de governança, né, em que algumas facções adotam uma governança mais personalista ali, como o Comando Vermelho, e o PCC, e eu acho que também o PGC, adotam uma forma de organização mais empresarial, mais dividida ali, né, com os conselhos, com decisões colegiadas e muito setorizado. Então, assim, existem os responsáveis até mesmo a nível municipal. Eu gosto muito, assim, o Gabriel Feltran também, né, no livro dele sobre o PCC, ele fala que esses organogramas nem sempre transmitem a realidade. De fato, eu consegui, na minha pesquisa, vários organogramas, e cada um de um jeito. Eu utilizei alguns ali no livro, mas, assim, você vê que tem muita variação entre organogramas. Em um relatório você vê de um jeito, no outro de outro. Então, não é algo formal, né, oficial, não tem uma estrutura empresarial, né, declarada, um documento formal. Então, assim, a gente faz esses organogramas como investigadores, como pesquisadores, para tentar ilustrar, mas eu acredito que não tenha um organograma fixo, definitivo, né? Então, a gente está sempre variando. Mas, de fato, os cargos são muito bem definidos. Então, a nível municipal, por exemplo, né, que é o que eu mais atuo, assim, mais presencio, eles têm os cargos, né, o disciplina da droga, o disciplina da arma, o disciplina do sumário, do rigor. A nível estadual, eles têm a torre, né, e é um conselho com seus membros e 2 ministérios, né? E aí tem os disciplinas gerais da torre, que faz essa conexão do presídio com as ruas, os disciplinas ali regionais, e a nível de cidade, né, eles têm vários cargos. Então tem o do cadastro, que é como se fosse um RH, né? Tem o disciplina do dízimo, do sagrado, que seria a tesouraria da facção. Aí tem o geral das drogas, do rigor, a central de crédito deles, que também faz parte, né, dessa parte financeira, do sumário, do rigor, que são os responsáveis ali pelos julgamentos, pelos tribunais do crime. Então, as pessoas ali, né, que violam as regras, que violam o estatuto, eles são submetidos a um tribunal do crime, que eles chamam de sumário,
e aí o rigor, ele é o responsável pelo cumprimento da pena, por executar, né, a sentença ali do sumário. Existem as disciplinas dos bairros, que também eles são responsáveis, né, por controlar aquele bairro, o tráfico, os roubos, os crimes, eles têm que passar relatórios para as disciplinas gerais. Então, você vê que tem essa divisão quase que empresarial, né, muito setorizada, muito organizada, até um tanto quanto burocrática, né, com prestação de contas, relatórios, a questão hierárquica, né? Então, esses relatórios, o disciplina da cidade presta contas para o regional. Então, eu vejo uma estrutura até parecida com a nossa da Polícia Civil, né? Tem um delegado das comarcas, tem os delegados dos municípios, tem as delegacias de municípios, e aí tem um delegado regional, tem as diretorias e, né, delegacia geral, enfim. Então, é uma estrutura muito organizada, muito bem setorizada, e acho que assim como o PCC. Então, o PCC também tem suas sintonias, né, que funcionam de forma bem autônomas ali, bem divididas, uma atuação bastante empresarial, mais impessoal. Então, né, todo mundo sabe ali da força do Marcola e algumas outras lideranças, mas a organização funciona. Quando um membro é preso, é morto, a organização não é afetada. O outro vai substituir, vai cumprir aquela função e ela vai continuar funcionando. Você também aborda no teu livro, já uma segunda parte, vamos colocar dessa forma, né? Na verdade, no capítulo 4, já caminhando ali mais para o final do livro, a governança criminal do PGC, né? O que você poderia colocar, né? Qual foi a abordagem que você deu para o teu livro dessa relação da governança criminal do primeiro grupo catarinense? Então, eu utilizei como referência, né, como já disse, o conceito do professor Benjamin Lessing, até o texto dele, né, em que ele conceitua a governança criminal. Eu publiquei recentemente a tradução desse texto, que, na verdade, a minha intenção não era publicar. Eu fiz a tradução para eu entender melhor o conceito e utilizar, né, nessa minha análise, mas surgiu a oportunidade, acabei publicando. Então, o professor Benjamin Lessing, ele divide a questão da governança, né? A governança criminal, então, seria a imposição de regras ou restrições ao comportamento por uma organização criminosa, né? Então, utilizando esse referencial, eu tentei analisar quem é governado, como, né, o que é governado, como é governado, então as funções de governança praticadas pelo PGC. Então, assim, a nível de quem é governado, né, eles governam principalmente seus membros, mas também eles governam criminosos não membros, né, entre eles prisões, mercados ilícitos, e também a comunidade, né, população civil, não criminosos. Então, a governança exercida perante os membros, ela é extremamente forte, né, eles estão submetidos às normas da facção, ao estatuto da facção, né, aos mandamentos, eles são batizados, então tem todo esse procedimento em que a governança é máxima com seus membros, mas em Santa Catarina, a governança perante o mundo do crime, né, os criminosos não membros, também é muito forte. Então, seja ali um ladrão, né, o furtador ali, a pessoa que vai cometer um roubo, ela se submete às normas da facção. Então, ela sabe que em determinados locais ela não pode roubar ou furtar determinadas pessoas. Então, quando a facção ela emite um comunicado, não é para roubar Uber, não é para furtar celular de trabalhador, não é para furtar. Eles emitiram um comunicado, né? Eu menciono até no livro, que eles proibiram as pessoas de roubar ou furtar motos de determinadas cilindradas, porque aquilo seria moto de trabalhador. Então, uma moto potente poderia ser roubada,
mas uma moto, uma CG 150, 125, não poderia, porque seria moto de motoboy, né, de trabalhador. Então, eles governam também essas pessoas que cometem roubos, cometem furtos, traficantes, às vezes traficantes que não são vinculados para atuar em determinada área, eles têm que pagar uma taxa, mesmo não sendo membros. Então, eles também praticam essa governança de forma muito forte e a comunidade também se submete a essas regras, mesmo não aderindo a estatuto, ao crime, ela sabe que ela pode sofrer consequências. Então, enfim, questões até relacionadas à caguetagem, né? Então, testemunhar contra um membro da facção para a polícia. Isso aí, mesmo a pessoa tendo testemunhado, tentando colaborar ali com a segurança pública, ela pode sofrer penalidades pela facção. Então, ela se comporta de acordo com as normas da facção. Se relacionar, né? Às vezes, um membro da facção está preso, aí a outra pessoa vai lá e se relaciona com a ex-companheira dele, pode ser penalizado por isso. Então, assim, a comunidade também acaba ficando acanhada ali por conta dessa governança, dessa normativa, e o sistema prisional, né, eu já comentei aqui, tem essa divisão bem clara dos membros e não membros, né, membros de outras facções, então isso evidencia muito essa questão da governança sobre criminosos não membros. Sobre o que é governado, né? O professor Lessing, ele fala das funções de governança, então eu me utilizei, né, dessas funções, então falo sobre as funções de policiamento, funções judiciais, funções fiscais, né? Então, como eu mostrei ali, eles cobram tributos, eles têm, né, cargos específicos responsáveis pela parte financeira, então eles cobram taxas, tributos dos membros, eles pagam mensalidade, eles pagam percentual sobre crimes praticados, percentual do tráfico, então eles têm um caixa do tráfico direcionado ao pagamento de advogados. Então, essa governança é muito bem organizada, bem consolidada. As questões judiciais, de policiamento, também são bem regulamentadas e bem cobradas, então eles têm os sumários, eles têm os próprios julgamentos ali, as próprias normas, né, o estatuto também está disponível ali no livro, no final, né, como anexo. O estilo de governança, eu já mencionei. A questão de motivação, né, que é principalmente ali financeira, mas também questões de poder, de status. A gente vê que, infelizmente, integrar uma facção criminosa, né, principalmente para o jovem ali, para o adolescente, que tem uma necessidade de pertencimento, né, a determinado grupo, acaba sendo importante, uma questão de status. Então, várias vezes a gente vai cumprir uma busca ali, ver crianças, adolescentes, né, fazendo símbolo de facção, né, com desenhos na casa, no caderno, ou mesmo nas redes sociais, por questões de status, e outras questões, né, que envolvem dinheiro, poder. E, por fim, né, ao falar da governança, eu falo dessa relação do Estado, né, em que políticas públicas, né, que visavam ali reprimir a facção, minimizar a sua atuação, elas acabavam tendo um efeito contrário, né? Então, às vezes, elas resolvem a curto prazo, mas a longo prazo elas acabam fortalecendo. Então, a própria construção, né, do presídio de São Pedro de Alcântara teve um pouco esse efeito. Essa política de linha dura, né, no sistema prisional, no sistema extremamente opressor, também acabou fortalecendo, até mesmo ideologicamente, né, os integrantes. Política de encarceramento em massa também faz com que eles consigam angariar mais membros, né, por uma questão de sobrevivência, né? Como eu disse, a questão, ao ingressar no sistema prisional, se ele não for da facção, ele vai ficar num regime diferente,
Então, para ele sobreviver lá dentro, muitas vezes ele ingressa na facção. Então, às vezes, uma pessoa comete um crime, né, não tão violento e tal, e ao ingressar no sistema, por uma questão de ter uma vida melhor lá dentro, ela acaba sendo obrigada, assim, a ingressar na facção. No teu entendimento, você acredita que esse hiperencarceramento, prender mais, né, como a gente vê muitas situações em que o judiciário poderia, mesmo em prisões cautelares, né, poderia aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, né, claro, dependendo do caso concreto, mas quem está na atividade forense observa que muitas vezes os juízes acabam banalizando, tanto o Ministério Público como o Judiciário, né, acabam banalizando, fazendo uma banalização da prisão cautelar, até como uma forma de antecipação da pena, o que é vedado, claro, mas na prática isso acaba ocorrendo. Você entende que essa banalização da prisão e também esse aspecto mais repressivo dentro do próprio sistema carcerário, em que muitas vezes uma unidade prisional acaba não observando os direitos daqueles custodiados, você entende que isso, de certa forma, pode fortalecer essas facções? Com certeza. E assim, não é só questão de minha percepção. Eu acho que, né, a gente já falou de vários autores aí que pesquisam a história do PCC, do Comando Vermelho. Então, assim, todas essas organizações, elas surgiram dentro do sistema prisional, né? Então, eu estou ministrando uma disciplina sobre crime organizado, né, numa pós-graduação para policiais pela Universidade Federal de Santa Catarina, e eu converso muito com muitos policiais penais, né? Os alunos ali interagem bastante e a gente sempre fala muito isso. Então, quando a gente toca nesse ponto, né, da governança criminal, da relação entre crime e Estado, é inevitável a gente falar sobre isso, porque por muito tempo, né, se falou que o crime organizado ele surge na ausência do Estado. E o crime organizado no Brasil, ele surge no sistema prisional. Então, como se falar de ausência estatal no sistema prisional, que é operado pelo Estado, né, que é construído pelo Estado, que quem está lá dentro foi o Estado que colocou, quem administra é o Estado. Então, assim, tanto o Comando Vermelho, quanto o PCC, quanto o PGC, e o TCP também, né, uma dissidência ali antiga do Comando Vermelho, surgiram no sistema prisional. Surgiram no sistema prisional sem estrutura, né, em que se unir inicialmente era uma questão de sobrevivência. Então, ao analisar a história de todas as facções brasileiras, elas surgem nesse contexto, né, de união contra a opressão, né? Então, você vê essa questão, os lemas, paz, justiça e liberdade, luta contra a opressão, por mais que, não, isso é desculpa para cometer crime. Não, inicialmente, acho que tenha sido, de fato, uma necessidade ali. Então, a forma com que o sistema prisional brasileiro né, que já foi declaradamente o estado de coisas inconstitucionais aí. E o próprio Comando Vermelho, né, surgiu Sim, na presidência da Ilha Grande. Isso, com a Falange Vermelha. Uhum. Nesse contexto também de muitos abusos, torturas, estupros. Então, nesse contexto de ausência total de dignidade, né? Então, e como você mencionou, essa questão do poder judiciário mesmo, né? O Ministério Público já começa da própria atuação policial, na verdade, né? Que ao prender ali o pequeno traficante, principalmente eu vejo o jovem, né, um adolescente ali que comete um furto, que comete, ou mesmo o tráfico, né, o pequeno traficante ali, que às vezes nem é faccionado, é aquele cara que tá vendendo para pagar a própria droga. E aí, quando, né, a única alternativa é a prisão, e ele, ao ingressar lá, ele vai se encontrar nesse contexto, em que, para ele ter um mínimo de condição lá dentro, ele precisa ingressar numa organização criminosa. Eu acho que claramente o Estado está fortalecendo as organizações criminosas, mesmo que não de forma proposital. A ideia é uma ideia, né, muito propagada de que prender vai resolver,
mas uma hora essas pessoas vão sair, e elas vão sair faccionadas. Então, muitas pessoas que entram não faccionadas, elas faccionam lá dentro, e elas já saem devendo a facção. Então, é muito comum a gente conversar com familiares ali, de pessoas que falam, não, meu filho saiu devendo. E aí ele já sai tendo que cometer um roubo, tendo que vender droga, fazer uma entrega, ou mesmo cometer um homicídio, né, para pagar a dívida que ele fez no sistema prisional. Agora, uma pergunta que eu te faço, não só como pesquisador, mas até pela tua experiência policial. É claro que isso é um recorte a partir da tua leitura, né? A partir dessa tua leitura, qual que é o perfil médio daquilo que você viu, daquilo que você sabe desses integrantes dessa facção? Eu digo um perfil, um recorte socioeconômico mesmo, né? Grau de instrução, se eram pessoas assim que tinham grau de instrução, se eram pessoas assim que você percebia que tinham ali uma estrutura familiar, uma estrutura social, acesso a direitos sociais, acesso à educação, saúde, só para a gente entender e traçar mais ou menos um perfil, a partir, claro, desse teu recorte, dessa tua leitura e pela essa tua experiência policial. Acho que é o mesmo recorte do sistema prisional brasileiro como um todo, né? Jovens, pobres, sem escolaridade, a grande maioria é isso, não foge muito. É um ou outro ali que chega, né, na vida adulta ali, mas sempre nesse contexto, né, de idas e vindas ao sistema prisional. É muito difícil você ver uma pessoa, né, com escolaridade, com um bom emprego, que vai lá e entra para a facção, porque ela está afim, porque quero ganhar dinheiro. Não, normalmente o ingresso se dá ou nas comunidades mais carentes, dominadas pelas facções já. Então, se dá muito nesse contexto de comunidades carentes e no sistema prisional, principalmente. Então, outra política, né, as próprias transferências. As transferências possibilitaram ali um grande network. Então, essa aliança com o Comando Vermelho, ela se deu depois que as lideranças catarinenses foram enviadas para presídios junto com líderes do Comando Vermelho, né? Assim como o PCC se expandiu dessa forma. Então, o que eu vi na minha pesquisa, eu usei muito essas referências que já pesquisavam o Comando Vermelho, o PCC, é uma reprodução dos fatos. Então, assim, aqui só aconteceu mais tarde, mas as políticas estatais, desde a negação, né, da existência, isso aconteceu com o PCC, aconteceu aqui. Então, eu acho bastante parecido. Toda essa história, o próprio fortalecimento. Eu utilizei também, ao falar nos homicídios, uma pesquisa que demonstrou, né, uma dissertação de mestrado, se não me engano, uma tese, sobre os homicídios em Santa Catarina, que também, né, elas identificaram, né, o aumento do encarceramento como fator que resultou no aumento de homicídios, por conta muito desse fortalecimento do crime organizado. Então, eu acho que, ao pesquisar todas as organizações criminosas no Brasil, se nota que há esse padrão, né? São muitas políticas públicas que, no fim, se voltam contra o próprio Estado, né? Políticas a curto prazo, só que a longo prazo elas fortaleceram as facções. Desde a linha dura no sistema prisional, um sistema extremamente rígido e opressor, até mesmo essa questão do ingresso, né, de colocar as pessoas nesse sistema e obrigá-las a se faccionarem e se revoltarem contra o Estado, né? Então, até mesmo grandes operações ali com alto índice de letalidade, isso também acaba fortalecendo a questão ideológica da facção de luta contra a opressão. Então, quando a polícia entra numa comunidade e mata o pai, era traficante, beleza, não estou falando, né, que ele não reagiu, nada disso. Ele era criminoso, ele estava armado, ele reagiu. Mas para o filho dessa pessoa, a polícia matou meu pai. Isso fortalece ideologicamente uma revolta contra o Estado e a tendência dele a se aliar
a facção para vingar, né, a morte do pai. Então, assim, isso acontece. Então, são políticas estatais, né, e hoje a gente vê aí, tem gente que fala, não, tem que aumentar a letalidade policial, como política de segurança pública. E, enfim, isso, ao longo dos anos, parece não ter funcionado, mas muitos acham que insistir nisso, uma hora vai dar certo. Agora, por última pergunta, Lucas, no subtítulo do teu livro, você colocou a face obscura do estado mais seguro do Brasil, até entre aspas, o estado mais seguro do Brasil. O porquê desse subtítulo? Então, foi mesmo um pouco de provocação por conta dessa minimização do problema ali pelo próprio Estado, né? Então, primeiro, as aspas eu coloco porque, assim, eu acho que tem pelo menos uns 4 ou 5 estados ou governantes que se intitulam, né, mais seguros do país. Então, eu já vi isso na pesquisa, né? Então, nos últimos 5 anos aí, uns 4 governadores que falavam que o próprio estado era o mais seguro do país. Seja em campanha eleitoral, seja em entrevista. E eu acho que, assim, inicialmente, a gente tem que saber fazer recortes, né? Até a questão metodológica ali. E eu sou meio... Eu não concordo muito com essa questão de o mais seguro, o melhor, né? A gente está aí em época de Copa do Mundo, para mim é meio que a mesma discussão de quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo, né? Pelé ou Maradona, porque depende do recorte. Se você for olhar só por números absolutos, vai ser um. Se você for olhar por números, né, relativos ali, fazer recortes específicos, isso vai mudar. Então, a própria questão de segurança, São Paulo, por muitos anos, o principal índice de segurança pública, né, de violência, é o número de homicídios. E o PCC, ele reduziu o número de homicídios em São Paulo. Então, por muitos anos, São Paulo era o estado com menor percentual de homicídios por 100 mil habitantes no país. Isso quer dizer que São Paulo, então, é o estado mais seguro, mesmo sendo o estado em que o PCC domina, o PCC é extremamente hegemônico. Então, assim, eu acho importante a gente fazer esses recortes. E no caso de Santa Catarina, né, muitas pessoas falam, tá, mas é mais seguro para quem? Né? Porque Santa Catarina é um dos estados com maior número de descumprimento de medida protetiva contra mulheres. Então, será que para as mulheres é de fato o estado mais seguro do Brasil? É um dos estados, ou estado, eu acho, com o maior número de células neonazistas. Então, será que para os alvos dessas pessoas é o estado mais seguro do país? Então, a própria questão de São Paulo, né, com baixos índices de homicídios. Então, eu acho que esse subtítulo foi meio que para instigar mesmo, porque isso é algo muito consolidado no imaginário, né, da população. É o estado mais seguro de forma completamente absoluta. E eu acho que não é bem assim, né? Então, aqui eu falo também um pouco no livro, a questão do crime organizado, há uma ideia muito forte, assim, da questão do inimigo externo, né? Se fala muito do PCC, do Comando Vermelho, e acaba minimizando os problemas reais, locais. Então, né, isso também despertou meu interesse na pesquisa, porque quando eu vejo a minha atuação policial e converso com colegas, quantos por cento dos homicídios que você investiga é PGC ou é PCC? Cara, eu acho que mais de 90% é PGC. Então, será que o problema é o PCC, é o Comando Vermelho, é o TCP? Não, eu acho que o meu problema é o PGC. Aqui onde eu trabalho, eu precisava entender o PGC, porque o tráfico que eu investigo tem relação com o PGC, o homicídio que eu investigo, os roubos que eu investigo. Então, assim, eu preciso entender o PCC, mas não é o problema com que eu vou lidar diariamente. E aqui eu vejo que isso é muito minimizado. Essa ideia de que, Santa Catarina, bandido não se cria.
Pô, o PGC é daqui. O PGC surgiu aqui, ele atua de forma muito intensa aqui, ele governa comunidades aqui. Então, né, até a nova lei antifacção, ela traz a questão do domínio social, né, violento, e eu acho que isso é praticado pelo PGC aqui. E isso é minimizado. Então, recentemente, até eu fui convidado para participar de uma entrevista sobre o crime organizado aqui. E o título eu falei muito sobre o PGC e o corte que foi publicado foi o pequeno trecho que eu falei sobre o PCC, né? E o título da reportagem era Operação contra a Facção de São Paulo. Então, eu acho que se preocupam muito com as facções de fora, com a questão do que vem de fora, né? O crime organizado vem de fora, os criminosos. Então, tem uma ideia, né? Óbvio que, assim, o cidadão catarinense, a cultura catarinense, eu acho que funciona muito bem, é um estado realmente, né, tem uma sensação de segurança muito grande. Só que isso não pode levar para essa questão do inimigo externo ser o maior problema. Nós temos problemas internos, né, porque isso acaba levando até uma xenofobia ali, né, essa ideia de que o povo catarinense, ordeiro e trabalhador, de fato mas tem muita gente que também vem de outras regiões e são. Só que aí, quando começa a trazer essa questão do inimigo externo, do PGC, do PCC, do Comando Vermelho, que vieram de fora, que são pessoas de outro estado, então, ao longo da minha pesquisa, eu verifiquei isso também. Então, eu li muitas notícias, muitas matérias, e quando eu vi os comentários, era sempre isso: não podemos deixar que aqui vire um Rio de Janeiro, não podemos deixar que essas facções invadam nosso estado, não podemos deixar que os criminosos do Norte e Nordeste venham para cá. Tá, mas e os criminosos daqui? Não precisa fazer nada? Então, assim, eu acho que isso é minimizado. Recentemente teve um seminário do Ministério Público aqui sobre enfrentamento ao crime organizado. E aí tinham palestras sobre o PCC, sobre o Comando Vermelho. O PGC não era mencionado, né? Não tinha nenhuma palestra sobre o PGC, não tinha nada sobre o PGC, né? Nos temas. Então, assim, é importante falar sobre as organizações de fora, sim, mas não é o problema que a gente lida diariamente, que o povo catarinense sofre. A governança aqui, ela é praticada pelo PGC. E a própria imprensa, eu acho que tem esse papel. Então, eu tive muita dificuldade na minha pesquisa, muito por conta disso, porque a imprensa, a mídia tradicional, né, digamos assim, de Santa Catarina, ela muitas vezes minimiza. Ela faz grandes reportagens sobre o PCC, sobre o Comando Vermelho, e quando é sobre o PGC, ela nem cita o nome, não fala nada, não fala a origem. Na minha pesquisa agora, eu vi que alguns links que eu utilizei de matérias sobre o PGC, eles foram excluídos. Não sei por quê, né? Tipo, de uma matéria antiga, né? Dessa declaração do secretário ali. Então, assim, eu tive que buscar muita coisa na mídia alternativa, né? Que não são os grandes portais, né? Em portais menores, ou mesmo na mídia de outro estado. Então, assim, inclusive um texto do Bruno Paes Manso, quando ele estava trabalhando pelo UOL, e ele foi uma das principais reportagens ali sobre o PGC na época dos atentados. E aí, na mídia de Santa Catarina, não era reproduzido com tantos detalhes. Então, essas questões mais críticas, eu consegui achar muito mais na mídia de outras regiões ou de portais independentes, né? A questão do Neném da Costeira, por exemplo, que eu já mencionei, ele está foragido. Ele já foi o maior traficante de Santa Catarina, ele está foragido e não tem nenhuma notícia sobre isso. Tem de um portal independente, né, um jornal menor, mas os grandes jornais que já fizeram grandes matérias sobre o Neném da Costeira, eles não publicaram uma linha sobre ele estar foragido, né? Então, eu acho engraçado isso, como que se minimiza os problemas locais, né? A facção local, os crimes cometidos por essa facção, isso é muito minimizado, e isso acabou sendo muito difícil, né, para pesquisar. Então, espero que pelo menos o livro, né, desperte, seja uma base ali para que outros colegas acadêmicos, né, profissionais ali,
desenvolvam novas pesquisas, se aprofundem em alguns pontos, porque não tinha nada assim muito concreto, consolidado. Então, realmente foi uma pesquisa que eu gostei de fazer, foi interessante, porque reflete diariamente na minha atividade, né, na minha atuação. Bem, Lucas, estamos caminhando para o final do nosso programa. Quero aqui agradecer pela tua presença, pelas tuas contribuições e também pelo livro, né? Um excelente trabalho que você desenvolveu, um trabalho de pesquisa muito importante. E deixo aqui o espaço, né? Caso você queira fazer alguma consideração final, fazer alguma indicação, né? Aproveitando fazer a indicação do seu livro também, por favor, fique à vontade. Consideração, acho que eu já falei bastante, já passamos o tempo aqui, né? Sobre indicação, eu tenho ainda, né, na mesma temática, acaba não fugindo muito, mas o último livro da Camila Nunes Dias, junto com o Luiz Fábio Paiva, chama o PCC, Para Além de São Paulo, que fala bastante dessa expansão, relação com outras facções, né, em outros estados do Brasil. É um livro bastante interessante. E o recém-publicado também, livro do delegado Murilo Ribeiro de Lima. Ele é delegado lá de Minas Gerais, que ele publicou o livro Facções Criminosas, Poder, Território e Governança Criminal no Brasil. Também, né, traz uma abordagem bem interessante. O podcast Conversa Criminal, que eu gosto muito, e para quem não conhecia, espero que ouça lá outros episódios de vários, né? Eu vi recentemente também o Vitor Dieter, né? O livro dele também, que é excelente. A gente lançou o livro junto ali no final do ano passado e eu ouvi a entrevista dele, foi muito boa. Para quem não leu também o livro dele, o episódio aqui foi sensacional. E outros podcasts também, eu gosto muito do podcast do Invips, né, que até é o projeto que publicou esse livro com a Camila Nunes Dias, então o Invips Podcast, e o CRISP Entrevista, da Universidade Federal de Minas Gerais, também é um podcast bem interessante, todos eles sobre essa temática de crime organizado, segurança pública, violência na sociedade. Então, para quem tiver interesse, eu acho que essas indicações são bem interessantes. Maravilha! E queria agradecer, né, a oportunidade, como eu disse, uma grande honra estar aqui, fico muito feliz, né, com a divulgação do livro. O livro está disponível ainda no site da editora, da Apris, de Curitiba, na Amazon, no Mercado Livre, todas as plataformas ali. E é isso, eu não sei se dá para colocar o link, mas... Com certeza. As indicações vão constar aqui na descrição do episódio, bem como o link de divulgação do livro, e fica a indicação para você, ouvinte. Muito obrigado, Lucas, pela presença mais uma vez. Obrigado pelas palavras, consideração em relação ao nosso podcast. Muito importante a valorização do nosso trabalho, ainda mais de alguém aí com teu gabarito, né? Fico aí muito feliz pelas palavras e pela consideração. Quero agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza, caso você conheça alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.